verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus ministrou essa palavra no meu coração. Serei breve nas minhas palavras, mas o Senhor me direcionou a João 4. Essa passagem foi escrita por João, pelo discípulo João. E João vai relatar aqui um período, um dia que Jesus estava aqui nessa terra, um momento que ele estava aqui. João vai relatar. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele estava na Judéia e que ele iria sair da Judéia e iria para a Galileia. Só que nesse percurso, o caminho mais adequado a se fazer seria passar por Samaria. Só que, como a Bíblia vai dizer, nós sabemos que os judeus e os samaritanos não tinham comunhão, eles tinham conflito entre eles. Então, um judeu e o próprio Cristo passar por Samaria era algo que não era de se esperar. Mas a Bíblia vai dizer que era necessário passar por Samaria. E esse termo necessário vai nos mostrar duas coisas: que era necessário passar por Samaria, primeiro ponto, porque era o caminho mais curto a se fazer e porque havia um propósito ali. Então, os judeus, a maioria dos judeus, os mais religiosos, quando eles saíam da Judéia para ir para Samaria, eles não passavam de forma alguma por Samaria, quando eles iam para Galileia. Então, o que eles faziam? Eles davam a volta, passavam, atravessavam o Rio Jordão e após atravessar o Jordão, eles chegavam na Galileia. Então, eles faziam um trajeto totalmente oposto e muito mais longo do que passar por Samaria, que seria muito mais simples. Só que eles não passavam de forma alguma. E por que eles não passavam? Eles não passavam porque havia um conflito entre esses povos e eles não se comunicavam de forma alguma. Então você nunca ia ver um samaritano se comunicando com um judeu. Você poderia ver o mar se abrir, mas eles se comunicando, você não ia ver. E eles não passavam por lá por causa disso, e a história vai dizer que o conflito deles era tão grande que no primeiro século depois de Cristo houve um conflito tão grande entre os samaritanos e os judeus que o exército romano teve que intervir e crucificar e prender alguns rebeldes, de tão grande que era esse conflito entre eles. Então, ver um judeu conversando com um samaritano, você não ia ver, ainda mais com uma mulher, como Jesus fez. Mas a história vai mostrar que Jesus passa por Samaria e vai ter um poço, o poço de Jacó. É por volta de meio-dia, mais ou menos. Nós sabemos que meio-dia é o horário que o sol está mais forte. E Jesus, cansado da viagem, ele se assenta ali no poço e de repente o propósito começa a aparecer. A mulher chega e Jesus vai e pede água para ela. E que a gente percebe que o conflito era tão grande e era tão estranho ver um judeu conversando com um samaritano, que a mulher vai se assustar. Ela vai dizer assim: como pode o Senhor, sendo um judeu, falar comigo? Sou uma samaritana. Então ela não entende muito bem. Mas Jesus vai dizer para ela: se você soubesse quem está te pedindo água, não era eu que iria pedir, era você que ia me pedir essa água. Só que ela não entende, ela ainda não entendeu com quem que ela estava falando, que era o Cristo ali falando com ela. E esse é o primeiro ponto que a gente observa, que o Senhor ele veio quebrar muitos preconceitos. A gente vê ao decorrer dos evangelhos que o Senhor vem quebrar muitos preconceitos nessa terra. E nesse dia ele quebrou um grande preconceito. Ele mostrou que ele veio trazer o acesso a ele a todos. Então, como Paulo escreveu, não tem mais grego, não tem mais judeu, não tem gentil, não tem livre, não tem escravo, não tem homem, não tem mulher. Todos são justificados em Cristo. Então, Jesus veio mostrar isso para ela, que agora o acesso está liberado, entendeu? Que ele estava ali por ela. E
ao decorrer da história, a gente vai ver que o Senhor vai falar para ela assim: eu tenho uma água que, se alguém beber dessa água, nunca mais terá sede. Porque essa água ela vai jorrar de uma forma tão profunda na sua vida que ela vai te levar para a vida eterna. Só que a mulher continua sem entender, porque ela vai dizer: Senhor, eu quero essa água, eu quero essa água. Só que ela não entendia o que ele estava falando, porque quando Jesus fala da água aqui, ele não está falando literalmente do líquido da água, mas ele está se referindo ao Espírito Santo, que quando invade um crente, ele transborda de uma forma que nós mesmos não entendemos. E essa mulher não entendeu, ela achou que era água. E em João 7, versículo 38, o Senhor vai mostrar isso. Palavras de Jesus escritas por João, ele vai dizer assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então aqui a gente tem essa prova de que ele estava se referindo ao Espírito Santo inundando alguém. E ao decorrer da história, ela vai pedir água, só que o Senhor vai mostrar para ela que é algo muito além, não é sobre algo, é sobre alguém que ele estava falando. E o Senhor vai falar para ela: então vai lá, chama o seu marido e depois você volta. Aí ela vai falar assim: eu não tenho marido. Aí o Senhor vai mostrar para ela, vai falar: disseste bem, porque você já teve 5 e agora o que você tem não é seu. Aí sim ela vai começar a entender com quem ela está falando, que ela vai dizer: nossa, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Então ela vai começar ali a observar que ela está falando com alguém diferente. E a gente entende dessa palavra que o Senhor, ele inunda, como ele está dizendo aqui, de uma forma tão transbordante na vida de alguém. E muitas das vezes nós não entendemos isso. Acho que esse é o mal do ser humano, principalmente nesse século que nós vivemos, nessa geração, que a gente corre atrás de coisas para nos saciar. A gente busca constantemente coisas para nos saciar. Então a gente vive num ciclo que não se encerra, porque a gente fica buscando em coisas ou em pessoas algo para nos saciar, para nos satisfazer, só que a gente nunca encontra. Porque muitos podem não acreditar, né? E muitos podem achar às vezes que é até clichê de se falar isso, mas é verdade, porque todo ser humano tem uma lacuna dentro de si. Só que essa lacuna, ela tem o formato exato de Cristo. Então quando você fica correndo em círculo, procurando o que saciar, você nunca vai encontrar, porque ele tem o formato de Cristo. E a gente vê isso na vida dessa mulher, porque o Senhor vai dizer: vai lá chamar o seu marido. Ela vai dizer: eu não tenho marido. E o Senhor vai revelar que ela teve 5 e o 6º ainda não era dela. Então a gente percebe que essa mulher, ela era uma pessoa meio que mal resolvida nos seus relacionamentos, na vida sentimental, porque ela teve o seu primeiro marido, não deu certo, então ela teve outro, também não deu certo, teve outro, não deu certo, teve outro, não deu certo, teve outro, não deu certo. E é isso que a gente vê na nossa geração hoje. Quantos, principalmente no geral, mas principalmente nos jovens, a gente vê tantos jovens entrando em relacionamentos, aí não dá certo, aí separa, aí passa às vezes dias ou meses e se entrega a outro, não dá certo, separa, e assim vai. E fica nesse ciclo, então nunca se acaba, porque a pessoa não entendeu que essa água aqui, quando entra, ela transborda de uma forma que ela te preenche, que você não vai mais procurar em coisas ou em pessoas. E é como a mulher do fluxo de sangue. Ela ficou 12 anos perecendo, 12 anos com aquele fluxo, e ela procurava, a Bíblia dizia que ela procurava em todos os médicos, ela ia em médico, ela gastou todo o seu dinheiro
nos médicos e nada resolvia. E a Bíblia vai dizer que ao invés de ela melhorar, ela só piorava, porque ela estava na fonte errada. Aí teve um certo dia que ela falou assim: calma aí, vai passar alguém aqui diferente, essa é a minha oportunidade, então eu vou aproveitar. E para você ver o tamanho da glória de Jesus nessa terra, ela não precisou nem tocar nele, foi só na sua orla. E aquele momento, instantaneamente ela foi curada. Porque é isso que acontece, quando a gente procura em coisas ou em pessoas aquilo que só Cristo pode fazer pra gente, a gente vai ficar 12 anos perecendo, ou a gente vai ficar correndo em círculos e nunca vamos achar. Porque somente Ele pode fazer isso por nós. Glória a Deus. E ao decorrer da história, ela vai dizer para o Senhor assim: os nossos antepassados dizem que para adorar nós precisamos ir para Jerusalém. E ela pergunta: onde nós devemos adorar? Porque eles dizem que é em Jerusalém. Onde nós podemos adorar? E o Senhor vai falar: mulher, crê em mim, porque está chegando uma hora em que você não vai precisar nem em Jerusalém, nem aqui, nem nenhum monte. E essa hora que Jesus está falando para ela é a hora que nós estamos vivendo agora. Então aquilo que Jesus estava anunciando para ela é o que nós vivemos hoje. Então Jesus, ele veio liberar o acesso a Ele, a nós, e Ele estava anunciando isso para essa mulher. Então Ele vai dizer isso para ela, que vai chegar um momento, vai chegar uma hora em que não haverá mais templo, porque nós nos tornaremos o templo do Espírito Santo. E ela não entende, mas quando chega no final da passagem ela vai entender, porque ela vai dizer assim: quando Cristo voltar, Ele vai nos dizer tudo isso. Aí Ele vai dizer: eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Aí sim ela vai entender, e nesse momento que ela entende, ela sai para anunciar que ela encontrou o Cristo. E quando a gente encontra Cristo, a gente fica tão, como posso dizer, a gente fica tão feliz, tão alegre, tão eufórico, que a gente tem que sair e anunciar. Não tem como ficar guardando pra gente, retendo essa bênção. A gente tem que sair para anunciar para as pessoas, não é mesmo? E o Senhor vai mostrar, vai dizer que esse dia vai chegar. E a gente percebe aqui que o que Ele estava anunciando era a sua morte. Que naquele dia, no Calvário, quando Ele se entregasse, seria o dia em que o véu do templo iria se rasgar do alto a baixo, e ali seria anunciado em que o acesso que o céu estava liberando era sobre a terra. Então o Senhor anuncia isso para ela e anuncia isso para nós hoje também, em que Ele veio trazer o acesso, em que essa fonte que essa mulher ia todos os dias buscar água, creio que ela ia todos os dias buscar água, porque nós sabemos o quão importante é a água na nossa vida. E nós vivemos num tempo moderno, em que nós abrimos o chuveiro, tem água, a torneira tem água, só que naquela época não, ela tinha que ir numa fonte, num poço, ou ir num rio buscar água. Então, nós percebemos que ela ia ali constantemente buscar água. E o tema dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração é a necessidade do acesso. Eu creio que os irmãos vão entender o porquê da necessidade do acesso. Porque essa mulher samaritana, ela tinha que ir todos os dias buscar água, por 2 motivos. O primeiro, porque ela tinha uma necessidade. E o segundo, porque ela tinha o acesso. Ela tinha a necessidade, porque nós sabemos o que acontece no corpo humano quando nós ficamos muito tempo sem água. Nós não vivemos sem água, na verdade. E ela tinha o acesso, era uma fonte pública, então ficava na cidade, todos podiam acessar essa fonte. E ela vai lá todos os dias, e o Senhor ministrou no meu coração fortemente sobre isso, que nós vivemos num tempo em que queremos muito de Cristo, mas não queremos acessar o lugar que Cristo tem para nós, entendeu? E essa fonte que o Senhor está dizendo, essa água
que ele está dizendo, o Espírito Santo. Só que nós só conseguimos alcançar essa água, e como João vai dizer no capítulo 7, essa água só vai jorrar através de nós quando nós acessarmos, quando nós entendemos a nossa necessidade, porque a gente só acessa quando a gente descobre a nossa necessidade. Então, qual é a nossa necessidade hoje? Qual é a necessidade que eu tenho para poder acessar aquilo que Deus já liberou para mim? Porque a morte de Cristo não foi em vão. Ele veio aqui, ele morreu, ele se entregou, ele sofreu algo que ele não precisava fazer, porque nós não merecemos e nunca vamos. Mas o amor é tão grande que ele teve que vir aqui, teve que descer, teve que se entregar, teve que ser humilhado, espancado, para somente nos dar uma coisa: o acesso a ele. Porque a salvação, a Bíblia vai dizer que não é o céu, mas é o próprio Cristo. O céu só é o lugar que Cristo estabeleceu para ser o ambiente dele, mas a salvação está somente nele. E esse acesso, quando nós entendemos e nós acessamos, tudo muda. Quando eu falo de acesso aqui, eu estou dizendo sobre o secreto com Deus. Quando Mateus 6,6 vai dizer: entra no seu quarto, quando você quer orar, entra no seu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que está em secreto. O Senhor já deixou isso para nós. Quando vocês quiserem orar, façam isso, e através disso vocês vão ter o acesso. Glória a Deus. Daniel, ele no capítulo 6 vai dizer que houve um decreto no palácio onde ele estava, e muitos lá sabiam que ele era um homem de oração, que ele orava constantemente. A Bíblia vai declarar isso sobre ele, que ele era um homem que orava 3 vezes ao dia. Mas houve um decreto, e o decreto era que ninguém pode orar durante 30 dias. Só que o que me chamou a atenção foi o versículo 10, se não me engano, versículo 10, que vai dizer assim: quando Daniel ficou sabendo que não poderia mais orar, o que ele fez? Ele saiu de lá, ele ficou sabendo, ele saiu de lá, aí ele foi para sua casa. Aí ele subiu, ele foi lá para o seu quarto, ele fechou a porta, ele abriu a janela que dava para as bandas de Jerusalém, ele dobrou o seu joelho. O que ele foi fazer? Ele foi orar. Só que havia um risco, ele estava correndo risco de vida, porque o decreto era não poder orar durante 30 dias, e quem orasse seria lançado na cova. Então havia um risco sobre a vida de Daniel. Só que o que me chamou a atenção foi que Daniel, ele entendeu que o risco maior não era a cova, era ficar sem orar. Então, a partir disso, ele não se importa com a afronta que eles estão fazendo, a pressão que o inimigo está jogando sobre ele. Ele fala: eu posso até ir para a cova, mas ficar sem orar eu não vou. Ficar sem comunicação com aquele que pode me livrar da cova, jamais. Então ele vai e ele acessa. Porque é isso que acontece quando nós decidimos acessar, porque isso é uma decisão. Eu decido acessar o secreto com Deus. E através desse acesso, através desse secreto, quantas coisas podem acontecer. Glória a Deus. O Senhor pode te livrar, como fez com Daniel. Ele não vai te livrar de passar, mas Ele pode te livrar passando, porque Ele passa com a gente. Ele pode te trazer, Ele pode preencher o vazio do teu coração que você busca incessantemente e nunca acha. Ele pode trazer uma cura, Ele pode trazer uma libertação, uma salvação. Quantas coisas o Senhor pode fazer apenas quando a gente acessa. E muitas das vezes é o que a gente menos faz, é acessar. E eu fico pensando, no Antigo Testamento nós sabemos, e até no Novo, antes de Cristo se entregar, somente os sacerdotes podiam entrar no templo e no Santo dos Santos. Somente os sacerdotes, ninguém mais. Então eu fico pensando, as pessoas daquela época dizendo: nossa, eu queria acessar aquele lugar, eu queria ir, como que deve ser o Santo dos Santos, só o sacerdote pode entrar lá. Eu queria ser sacerdote também. Então imagina as pessoas, quantas pessoas não
não tinham esse desejo de entrar nesse lugar, de acessar esse lugar, e não podiam. E hoje nós temos esse acesso que tantos queriam, só que nós não acessamos. Essa geração é uma geração que quer queimar muito por Jesus, só que não quer entrar e acessar o Jesus. Então, essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, que o secreto é tão importante como a água, porque se nós não bebemos todos os dias, nosso corpo resseca, a gente tem tantos problemas que podem ser gerados e a gente acaba morrendo sem a água. E é a mesma coisa com o Espírito Santo. Quando nós não acessamos Ele, quando nós não temos a comunicação com o Pai, quando nós não temos a intimidade com Ele, nós não temos essa água, então automaticamente nós morremos. E por isso que nós vemos tantas pessoas hoje morrendo aí fora, e às vezes tantas pessoas dentro da igreja que não acessa o Pai e está morto dentro da igreja, está frio espiritualmente, porque não acessa. Então, você entende a necessidade do acesso? O quão importante é para as nossas vidas ter esse livre acesso com o Pai, esse diálogo com o Pai todos os dias. E muitas das vezes a nossa desculpa cai nisso, que às vezes nós não temos tempo, às vezes nós procrastinamos, nós não queremos, simplesmente não queremos. E o Senhor apenas liberou e nós não aproveitamos essa oportunidade por conta disso. E eu creio que o Senhor me trouxe nessa noite para ministrar sobre os nossos corações, que Ele quer de cada um de nós o acesso, que nós possamos a partir de hoje adentrar, acessar ao Senhor, ter comunicação com Ele, porque sabemos que isso é essencial para as nossas vidas. E o Senhor fez uma pergunta para mim, para fazer nessa noite para cada um de nós que estamos aqui, que é: por que, tendo acesso, nós não acessamos? Uma pergunta que nós vamos sair daqui hoje refletindo. Por que, tendo acesso, nós não acessamos? Como eu acabei de dizer, quantas pessoas no passado desejariam isso e não tinham? Mas hoje nós temos. E é em qualquer lugar. É aqui, é na nossa casa, é no nosso trabalho, é na rua, é na escola, é na faculdade, porque o acesso está liberado, o véu foi rasgado. Tem uma frase que diz assim, eu não vou lembrar o autor, mas que diz assim: há um céu aberto dentro de um quarto fechado. Então por que nós não entramos no nosso quarto muitas das vezes? Sendo que nós queremos tanto Jesus, vem Jesus, vem. E Ele está dizendo, entra no quarto que eu vou. Só que a gente foge do quarto, a gente foge do secreto com Deus. E isso é importante e é isso que o Senhor quer dessa geração, porque eu creio que o Brasil é uma nação que o Senhor escolheu para derramar o avivamento. Só que o avivamento vem através do quê? Do secreto. Porque é ali que você vai se despir. E é ali onde você vai mostrar toda a sua fraqueza, todas as suas falhas. Ali não tem escapatória. Ali o Senhor te conhece, de dentro para fora, de fora para dentro, do avesso, Ele te conhece. Então, é essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração. E que nós possamos sair daqui em nome de Jesus, a partir de hoje, cada um de nós que estamos aqui, porque essa noite, essa reunião não é em vão, Deus nunca faz nada em vão. Deus não me trouxe aqui em vão, Deus não trouxe cada um de vocês que estão aqui em vão, para ouvir essa palavra que não é minha, mas que é dele. E que nós possamos sair daqui hoje, então, com essa palavra agarrada e queimando o nosso coração. Que eu possa sair dessa porta e falar, quando eu chegar na minha casa, a primeira coisa que eu vou fazer é acessar. E não só hoje, mas todos os dias, constantemente, que nós possamos priorizar. Nós priorizamos tanta coisa, irmãos, nas nossas vidas.
nós priorizamos almoçar, tomar banho, fazer as nossas necessidades, ir para o trabalho, ir para a faculdade, que são coisas importantes que o Senhor disponibilizou para nós. Só que mais importante do que tudo isso é o acesso com o Pai. Então, que nessa noite a gente possa sair com essa mentalidade, com essa palavra no nosso coração, com essa palavra na nossa mente, na nossa boca, nas nossas vidas, e que possamos acessar todos os dias o Pai.